Esqueça as túnicas brancas impecáveis, os tecidos passados a ferro e o aspecto angelical que a arte renascentista nos ensinou. Se você pudesse viajar 2000 anos no tempo e caminhar pelas ruas de Cafarnaum ou Jerusalém, a primeira coisa que notaria não seria o brilho das roupas, mas o peso, a textura áspera e, principalmente, o cheiro delas. No tempo de Jesus, a roupa que você usava não era uma escolha de moda. Era o seu RG, o seu extrato bancário e a sua armadura contra um sol implacável. Uma única peça de roupa podia levar meses para ser feita e precisava durar décadas. Hoje, vamos despir o mito e vestir a realidade. Vamos entender como um simples pedaço de pano explicava parábolas, revelava traições, e por que o fato de a túnica de Jesus não ter costuras foi tão importante que até os soldados romanos pararam para decidir quem ficaria com ela. Prepare-se para ver o Evangelho com texturas e cores que você nunca imaginou. Para entender a vida de um camponês na Galileia, você precisa entender o toque da lã. A lã era o tecido do povo, grossa, resistente e tirada diretamente das ovelhas e cabras da região. Mas não pense naquela lã macia que usamos hoje. Era um material rústico que pinicava a pele e acumulava o suor do trabalho manual. Diferente de nós, que temos guarda-roupas cheios, a maioria das pessoas ali possuía apenas uma túnica. Imagine usar a mesma peça de roupa para trabalhar no campo, caminhar quilômetros sob o sol, comer e dormir. Com o tempo, essa lã perdia a cor original, ganhava manchas de suor que nenhum rio conseguia tirar e tornava-se uma extensão do próprio corpo. Já o linho era outra história. Feito de fibras vegetais, ele era fresco, leve e exigia uma tecnologia de produção muito mais avançada. Por isso, o linho era o símbolo da elite. Ver alguém vestido de linho fino era como ver alguém saindo de um carro de luxo hoje. Era o tecido dos sacerdotes e dos ricos. Quando a Bíblia menciona linho fino, ela não está apenas descrevendo um tecido, está marcando uma fronteira social intransponível. Mas como essas roupas eram feitas? Imagine o silêncio das casas, interrompido apenas pelo som rítmico do tear. Eram as mulheres que carregavam o fardo da produção têxtil. Elas fiavam, teciam e tingiam. Era um trabalho exaustivo e silencioso. Cada centímetro de pano carregava horas de esforço manual. É por isso que ninguém jogava roupa fora. Um rasgo não era motivo para descarte, mas para um remendo. E outro, e mais outro. Uma túnica passava de pai para filho como uma herança preciosa. Vestir-se era carregar o tempo acumulado da sua família sobre os ombros. E se o material dizia quem você era, a cor gritava. Se você fechar os olhos e imaginar uma multidão no tempo de Jesus, provavelmente verá um mar de cores vibrantes. Mas a realidade era muito mais sóbria. O mundo antigo era dominado pelo bege, o marrom e o cinza, tons naturais da própria fibra. Tingir um tecido era um processo caro, incerto e muitas vezes mal cheiroso. Os pigmentos vinham de plantas, insetos ou minerais. A maioria não fixava bem. O sol forte da Judéia desbotava tudo rapidamente. Ter uma roupa colorida era um sinal ostensivo de riqueza. Mas existia uma cor que estava acima de todas, o púrpura. Essa cor não vinha de uma planta comum, mas de um pequeno molusco marinho. Eram necessários milhares desses animais para tingir apenas uma pequena faixa de tecido. O processo era tão caro que o púrpura se tornou o símbolo máximo da opressão imperial e da elite urbana. É aqui que a história de Jesus ganha um tom cruel. Quando os soldados romanos colocam um manto púrpura em Jesus durante o julgamento, eles não estão apenas brincando de rei. Eles estão usando o símbolo máximo de poder e riqueza para ridicularizar um homem que, em toda a sua vida,
Provavelmente só vestiu as cores da terra e do trabalho. Era uma humilhação visual profunda que todos ali entenderam instantaneamente. Mas vamos olhar para a estrutura dessa roupa. A peça central era a túnica, chamada de ketunete. Era uma espécie de camisão longo, usado diretamente sobre a pele. E aqui está um detalhe que muda a forma como você entende o dia a dia daquela época. Essas roupas não tinham bolsos. Parece um detalhe bobo, mas pense na logística. Sem bolsos, como você carregava moedas, ferramentas ou objetos pessoais? A resposta estava no cinto. O cinto não era um acessório de moda, era uma ferramenta vital. Ele ajustava a túnica ao corpo e criava dobras no tecido onde as coisas podiam ser presas. Quando Jesus diz em Lucas: "Estejam cingidos os vossos lombos", ele não está sendo apenas poético. Ele está dando uma instrução prática de sobrevivência. Cingir os lombos significava levantar as bordas da túnica longa e prendê-las no cinto, deixando as pernas livres para correr, lutar ou trabalhar. Alguém com a túnica solta estava em modo de descanso. Alguém cingido estava pronto para a ação imediata. Era o estado de alerta visível no corpo. Sobre a túnica vinha o manto, o imetion. Essa peça era o bem mais precioso de um homem pobre. Durante o dia, protegia do sol e do vento. Durante a noite, nas montanhas frias da Galileia, o manto era o seu cobertor. Ele era tão essencial que a lei de Moisés proibia que um credor ficasse com o manto de alguém como garantia após o pôr do sol. Tirar o manto de um homem à noite era condená-lo ao frio extremo. Era um crime contra a dignidade humana. Agora, vamos falar sobre a túnica de Jesus. O Evangelho de João menciona que sua túnica era sem costura, tecida de alto a baixo em uma única peça. Isso é fascinante. Tecnicamente, fazer uma túnica sem costuras exigia um tear especial e uma habilidade manual muito acima da média. Não era uma roupa de luxo no sentido de ostentação, mas era uma peça de extrema qualidade e durabilidade. Isso nos mostra um Jesus que, embora simples, vestia algo feito com excelência. Talvez um presente de alguém que o amava. Talvez um reflexo do cuidado que ele recebia. O valor daquela peça era tão evidente que os soldados romanos, acostumados a dividir os despojos dos condenados, decidiram não rasgá-la. Eles lançaram sortes. Eles sabiam que destruir aquela peça seria um desperdício de uma obra de arte têxtil. Mas a jornada da roupa não termina na beleza, ela termina na sobrevivência. Lavar roupa era uma tarefa monumental. Não havia sabão como o nosso. Usava-se uma mistura de cinzas e gordura animal para soltar a sujeira pesada. As roupas eram levadas aos rios ou tanques, esfregadas com força e batidas contra pedras lisas. Era um processo violento para o tecido. Cada lavagem encurtava a vida da roupa. Por isso, a escolha das cores escuras e naturais era estratégica. Elas escondiam melhor a sujeira acumulada. O cheiro de fumaça das fogueiras, o suor das longas caminhadas e a poeira das estradas de terra estavam impregnados em cada fibra. Ter uma roupa limpa era um luxo que exigia um esforço físico que poucos hoje suportariam. Essa realidade torna as parábolas de Jesus muito mais viscerais. Quando ele fala sobre a festa de casamento e o convidado que não tinha a roupa nupcial, o público entendia o peso disso. Ninguém comprava uma roupa de casamento de última hora. Aquela peça era guardada por anos, cuidada como um tesouro familiar para os momentos de honra. Entrar sem ela não era um sinal de pobreza, já que todos eram pobres, mas um sinal de desrespeito absoluto pela honra do anfitrião. E chegamos ao momento mais impactante: a crucificação. No mundo do século I, ser despido em público era a morte da identidade. Para os romanos, tirar a roupa de um condenado era remover sua última camada de humanidade.
Um homem sem túnica e sem manto era um homem sem lugar na sociedade, sem proteção e sem honra. Ao ser despido, Jesus foi reduzido ao nível mais baixo da hierarquia humana. Mas, ao mesmo tempo, aquele ato revelou algo profundo. Ele entrou na realidade humana de forma total. Ele não apenas sentiu a fome e a sede, ele vestiu a nossa pele, o nosso suor e, finalmente, a nossa vergonha pública. Ao olharmos para as roupas no tempo de Jesus, somos forçados a abandonar as imagens artificiais. Jesus não usava um figurino de teatro. Ele usava o que o povo usava: tecidos gastos, cores da terra, peças marcadas pelo trabalho. Entender isso dá um peso histórico imenso aos evangelhos. As palavras de Jesus deixam de soar abstratas. Seus exemplos nascem de um mundo concreto, vivido no corpo e na limitação da matéria. A encarnação não foi parcial. O Filho de Deus entrou plenamente na nossa realidade, inclusive naquilo que vestimos todos os dias. Se este mergulho na história mudou a forma como você imagina o passado e fortaleceu a sua compreensão sobre a vida de Jesus, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo.